Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda e hoje eu trouxe para vocês um tutorial de maquiagem para iniciantes. Me pediram muito esse tutorial, então hoje eu vim aqui para trazer um pouquinho para vocês de como que eu faço uma maquiagem para iniciantes, tá? Lembrando que cada um tem uma forma de fazer uma maquiagem, tá? Eu vou fazer a minha forma, o jeito que eu faço as minhas maquiagens. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho bastante olheira. Hoje tá até menos, mas eu tenho bastante. E já me perguntaram, mas como é que você faz para esconder suas olheiras? Então, eu vou estar mostrando uma técnica que eu aprendi. Eu achei legal, até mesmo para quem tem olheira muito escura, para poder tá escondendo essas olheiras, tá? Então, eu vou estar mostrando um pouquinho do jeito que eu faço as minhas maquiagens. Eu começo as minhas maquiagens pela minha sobrancelha, tá? Então, assim, eu gosto bastante, eu uso esse pincel aqui, que ele é chafrado, como vocês podem ver, tá vendo? E ele tem essa escovinha. Então, assim, eu começo pela sobrancelha, então eu vou fazendo ela assim, né? Sempre começo pela parte de baixo da sobrancelha. Eu uso essa paleta aqui, que já tá até velhinha, da Ruby Rose. Até já tem uma partezinha quebrada dela aqui, como vocês podem ver. Então, eu vou fazendo assim. Vou pintando a minha sobrancelha. No mesmo formato que ela tá vendo? Lógico que assim, hoje em dia, eu faço a minha sobrancelha um pouquinho diferente do que eu tô fazendo agora, tá? Só que como é uma maquiagem para iniciantes, eu tenho que mostrar pra vocês o melhor jeito que eu faço a sobrancelha, né? Eu não posso pegar e mostrar pra vocês como eu faço hoje em dia ela. Então, aqui, ó, eu vou delimitando, vou pintando ela, né? Aqui em cima eu pego do meio. Como vocês podem ver, eu não pego daqui, tá? Eu sempre pego ela daqui, ó. E vou passando e puxando, tá? E aí, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês gostam dela mais arqueada, se vocês gostam dela assim. Eu aprendi a usar minha sobrancelha muito assim. Antigamente, eu gostava dela bem arqueadinha, então eu arqueava ela aqui. Mas hoje em dia, eu aprendi muito a usar minha sobrancelha assim. Então, eu tenho usado bastante ela desse modo, tá? Eu venho aqui, eu faço assim, tá vendo? E vou penteando pra cima, tá vendo, ó? Com a sombra, eu vou passando ela pra cima, ó. E vou puxando até o final da minha sobrancelha, tá vendo? É onde eu deixo um pouquinho mais escuro o canto externo aqui, ó. Eu pinto bastante esse cantinho, deixo ele bem levantadinho, tá vendo? E vou fazendo assim, ó. E aqui, eu pinteio ela um pouquinho pra cima, pra tirar essas marcações, e vou fazendo assim, ó. Eu vou dar uma pausinha e já volto com as duas prontas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui, como vocês podem ver, eu já fiz as duas sobrancelhas, já voltei com elas prontas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui eu gosto de usar esse pincelzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse bem fino, eu gosto de usar ele pra poder fazer a delimitação da minha sobrancelha. Lembrando que cada um faz de uma forma, tá bom? Então, eu pego aqui, vocês podem ver, eu uso essa paletinha que já tá bem velhinha também, já tá até acabando. E eu vou fazendo assim, ó. Pra delimitar a minha sobrancelha, tá vendo? Aí, eu pego e vou passando ela pra deixar bem uniformezinha, tá vendo? E vou puxando pra baixo, já esfumando esse contorno, nossa, quase não sai. Esse corretivo pra baixo, tá vendo? E aqui eu vou fazendo, ó. E aí, eu vou delimitando ela
o jeito que eu quero que ela fique e já vou puxando pra baixo, pra que a gente fique bem uma coisa uniformizada, tá bom? Eu já volto pra tá mostrando pra vocês como que eu faço. Aqui, como vocês podem ver, tá vendo, ó? Eu já voltei com as duas feitas embaixo. Agora, eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu faço em cima, tá? Eu pego um pouquinho do produto e vou passando assim, ó. E vou seguindo conforme a sobrancelha, tá vendo? E aqui, ó, eu vou puxando pra baixo, tá vendo? Aí, eu puxo assim. Lembrando que é o jeito que eu faço, tá? Claro que cada um tem um modo de fazer. Tá? Então, aqui é uma técnica do jeito que eu faço. Puxo um pouquinho aqui também, ó, no meio, pra deixar bem certinha. Aí, passo um pouquinho aqui no meio, que eu gosto. Venho na outra também a mesma coisa. Passo também aqui, ó, bem em cima dela, bem rente mesmo, tá vendo, ó? Bem rente com ela e desço. E assim eu vou fazendo, ó. Rente e desço aqui. Tá vendo? E sempre eu vou jogando pra fora, pra já ir dando aquela esfumaçada. Puxo aqui. Aí fica esse negócio meio esquisito aqui, mas não tem problema, tá? Que isso a gente vai resolver logo. Nisso, eu pego a minha buchinha, como vocês podem ver. Ela tá até sujinha, porque eu usei ela hoje à tarde. Então, eu pego a minha buchinha, ela já tá até umedecida. E vou esfumando assim, ó, com a minha buchinha, tá vendo? Já faço no olho também, porque eu gosto de passar corretivo no olho. Por causa da sombra, que ela pigmenta até um pouquinho a mais, tá? Na sombra. Então, aqui, eu vou dando batidinhas pra ir esfumando já, né, o meu côncavo. Vocês podem ver, deixando bem maleável já pra gente poder vir com a sombra, tá? E aí, eu continuo esfumando aqui em cima. Tá vendo? Com a buchinha, vou esfumando até ficar assim, tá? Mas isso aqui é uma técnica que eu faço. Quando eu vejo que pegou um pouquinho, né, eu volto aqui com um pouquinho da minha paletinha de sobrancelha e passo só pra dar aquela ajeitadinha por cima, tá? Nada de coisa pra não perder o que já foi feito, tá bom? Então, se você vê que o corretivo passou um pouquinho e tal, não tem problema. Você volta com a sua paletinha e faz. Só cuidado para que você não perca o que você já foi feito, tá bom? Vocês podem ver. E ficou assim. Agora, tá bem, ó. Já esfumamos bastante aqui, né? A área, como vocês podem ver, do olho. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou vir com a minha sombra. Eu vou passar uma sombrinha marrom, que eu vou estar ensinando pra vocês, tá bom? Eu gosto de usar essa paletinha aqui, esse marronzinho que tem na minha paleta, que ele é bem, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Ele tem um brilhozinho, então eu gosto de usar ele. Eu vou ensinar pra vocês uma técnica, que é a que eu faço, que você pode utilizar essa fita aqui, ó, tá? Pra micropólio ou um durex, pra você poder delimitar a sua sombra, tá? Então, vou estar ensinando pra vocês como é que eu faço. Eu pego um... Eita, tá difícil aqui, hein? A situação aqui piorou. Eu pego um pedacinho pequeno dessa fita, corto ela, coloco ela aqui, ó, rente com o olho, ó. Do canto do olho
pra sobrancelha, tá vendo, ó? Eu pego aqui do cantinho do olho e levo até o final da minha sobrancelha pra poder fazer a maquiagem, tá? Então, eu venho com a minha paletinha. Eu costumo usar 3 pincéis pra poder fazer a minha sombra, que é o quê? Esse pincelzinho aqui, que ele é pequenininho, tá vendo? Ele é as cerdas pequenas, eu gosto dele que ele é macio. O segundo pincel que eu utilizo é esse aqui, que ele é um pouquinho mais grosso, mais fofinho, também maciozinho, que é pra poder, né, esfumar a parte de cima. E esse pequenininho aqui, eu gosto pra poder marcar a nossa sombra, tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como é que eu faço. Ó, eu pego um pouquinho, tá vendo, ó, da sombra, venho aqui no canto, depositando. Pode depositar, tá? Ah, mas não vai ficar forte? Não. Pode ir depositando. Eu gosto de fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Eu gosto de depositar e depois eu venho esfumando, ó. Eu deposito primeiro, faço aqui, ó, o cantinho, tá vendo? Já puxando pra dentro, como vocês podem ver. E, ó, depositei bastante, tá vendo? Pode depositar. Ah, mas vai ficar forte. Não fica forte, pode colocar. Tá bom? Pode deixar o pincel bem, ó, como vocês podem ver, ele tem bastante. Pode pegar bastante, ó. E vai passando. Tá vendo? Não se preocupa que não vai ficar com muito, tá? Depois de fazer isso aqui que eu faço, eu venho com esse outro pincel e vou fazendo assim, ó. Vou fazendo como se fosse uma vassourinha, tá vendo, ó? Pro canto interno, voltando o externo. Do interno pro externo, dando zigue-zague, tá vendo? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu gosto de fazer assim, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, na medida do olho, tá vendo? Ó, aqui, né, até essa bordinha aqui, ó, tá vendo? Então, eu gosto de fazer assim, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aqui eu já preenchi o nosso canto interno. Nisso, eu venho aqui com esse outro pincelzinho e vou fazendo assim, ó. Que é dando uma esfumada pra tirar essa marcação, tá vendo que aqui tá uma marcação? Então, a gente vai fazendo assim, ó. Tá? Ao redor do olho, você vai sempre em movimentos circulares, até que você vê que essa marcação pode esfumar, até sua mão cair, tá? Esfuma, 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 esfuma muito, ó. Tá vendo, ó? Vai esfumando, sempre do lado do canto externo pro interno, tá? Nada de puxar, porque você já puxou aquela hora, e vai esfumando, ó. Pronto, ó, vai ficar assim, tá vendo, ó? Já esfumou. E ficou assim, ó. Caso você queira, você fala assim, ah, mas eu quero colocar mais um pouquinho de cor, não tem problema. Você volta com a sua paletinha, vai na corzinha mais escura que tem dela, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar a corzinha escura e vou vir aqui, ó. No cantinho dela, tá vendo, ó? E vou vir com a escura e vou passando, ó. Já esfumando, tá vendo, ó? Eu tô passando ela pra dentro, mas já dando aquela esfumadinha, né? Eu não tô deixando ele marcado, tá vendo? No primeiro eu fui depositando, agora eu já não tô já colocando e esfumando, tá vendo? E vai ficar assim, ó. Deu uma corzinha já. Caso você ache dificuldade, ah, mas o pincel tá pequeno, que não sei o que você faz? Deposita a mesma forminha que eu te mostrei, tá? Você vai depositar a sombra, você vai vir com o outro pincel e vai fazer a mesma coisa, ó. Mas só até a metade, tá bom? Só no cantinho pra dar aquele charmezinho no seu olhar. E ele vai ficar assim, ó. Né? Caso você veja que ainda tá marcado, você volta
E continua esfumando, 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 até não ter marcação mais nenhuma. Tá vendo? Aí, nisso, aqui eu vou aproveitar esse olho, depois eu volto e termino já esse olho, pra mostrar pra vocês como é que eu faço o meu delineado. Eu gosto de usar uma caneta, como vocês podem ver, essa daqui é até de gatinho, é muito fofinha, né? Eu gosto de usar uma caneta pra fazer o delineado, tá? Mas se você tiver o vidrinho, o que você tiver de delineado, você pode utilizar, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês essa técnica que eu acho até mais fácil pra iniciante, que é o quê? Você já tá com a fita aqui, você vai utilizar a mesma fita pra você puxar. Então, você vai fazer assim, ó. Sempre que você pegar a caneta, você nunca vai levar ela assim, tá? Você sempre vai levar a caneta assim, ó. Então, você vai puxar, tá vendo, ó? E vai puxar pro olho, ó. E vai fazer assim. E aí, você vê o tamanho que você quer, tá? Que nem aqui. Eu tenho a pálpebra caída, tá vendo, ó? Minha pálpebra, ela móvel, ela é bem caidinha. Então, se eu fizer um delineado, pode ser que não apareça. Então, como que eu faço? Eu não vou fechar meu olho pra fazer o delineado, porque vai ficar esquisito. Então, eu faço com ele aberto e puxo ele aqui, ó. Com ele aberto, tá? Ó. Ele abertinho, eu já vou puxando ele até onde eu quero que ele fique. Tá vendo? E ele vai ficar assim, ó. Aí, eu só venho aqui, preencho aonde ele quebrou, tá vendo? Que ele vai ficar assim mesmo, porque minha pálpebra, ela é caída, tá? Então, e aí, eu venho aqui e puxo mais um pouquinho aqui, ó. Aí, aqui, eu já venho com delineado assim, ó. Pra poder fazer, tá vendo? E venho só pintando ele pra fora, ó. Vou pintando pra cá, tá? Então, vai ficar assim. E quando você tira a fita, seu delineado tá assim, ó. E ficou assim, ó, o delineado, ó. Tá vendo? Ficou certinho, ó. Então, eu acho uma técnica muito legal e bem diferente também e mais fácil pra quem tá iniciando agora, tá? Então, eu vou tá fazendo outro olho e já volto com ele pronto pra gente poder fazer a pele, tá? Vocês podem ver, eu já voltei com os meus dois olhos prontos, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu primer. Eu vou passar na minha região que eu tenho mais dilatado, que é aqui, entre o nariz, essa região aqui, que eu tenho poros abertos, tá? É onde mais dilata. Aqui também. E fora isso, eu vou passar aqui em cima, porque aqui eu tenho bastante também. E mesmo tendo passado corretivo, eu não tenho problema com isso, porque eu gosto bastante do jeito que fica depois. Então, eu passei nesses dois lugares, que é onde eu tenho mais os poros dilatados, tá? E agora, eu vou ensinar pra vocês a técnica, como que eu faço pra esconder as olheiras, tá? Vocês vão olhar e vão falar assim, você tá ficando louca, isso daí não dá. Sim, gente, isso dá. Eu uso batom vermelho. Como assim batom vermelho? Sim, batom vermelho, tá? Esse que eu tô usando, ele é um Matte Lipstick da Ruby Rose. Eu gosto bastante desse batom, né? Então, eu passo um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Tá vendo? Dos dois lados. E aí, eu vou vir esfumando esse batom, tá vendo, ó? Eu faço assim, ó. Eu venho esfumando ele em toda a região da minha olheira, tá vendo? Jogo pra cima também, porque tem bastante. Ó. Tá vendo? Eu vou esfumando. Eu gosto de esfumar com pincel, mas se você não tiver, pode esfumar com a buchinha também, tá? Ó. E ele vai ficar assim, ó, tá vendo? E aí, você vem, passa aqui, esfuma bastante, tá vendo? Esfuma, 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 esfuma. Até cair seu braço, mas vai esfumando, tá? Não deixa de esfumar. Ó.
Porque o batom vermelho, ele esconde bastante pra quem tem olheira, tá? Então, eu gosto bastante de usar ele porque minha olheira é muito escura. Então, quando eu tô com bastante olheira, eu uso ele. Quando eu não tô com bastante olheira, eu uso esse daqui, que é o Naked da Skin Collection, da Ruby Rose, que ele é roxinho. Então, quando eu tô com pouquinha olheira, tá vendo? Ele esconde bem. Mas hoje eu vim mostrar uma técnica pra vocês de quem tem bastante olheira pra como que esconde, tá? Então, aqui, ó, ai, quase enfiei dentro do meu olho. Então, você vai esfumar, 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 até seu braço cair, tá vendo? Você vai ficar com cara de quem levou um soco no meio da cara. Apanhei, brincadeira, tá? Depois de passar ele, eu dou uma limpada no meu pincel, tá? Por quê? Porque agora eu vou vir com o corretivo claro por cima. Como assim? Você tá ficando louca? Não, não estou ficando louca, tá? Eu vou vir com o corretivo um pouquinho mais claro, que até tá acabando o meu corretivo, que eu gosto de usar esse amarelo aqui por cima dele. Então, eu venho, aplico ele aqui nessa região e aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu aplico ele aqui. Aqui. Gente, eu gosto de fazer o olho primeiro, tá? Mas quem tiver dificuldade de fazer o olho primeiro, pode fazer primeiro a pele, tá? Eu gosto de fazer o olho pra não cair sombra na pele e depois ela tá pronta, tá? Mas cada um utiliza a técnica que preferir, tá? Eu gosto de fazer desse jeito. Aí eu venho, esfumo, 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 tá vendo, ó? Eu delimito aqui, ó, que eu gosto de passar bem aqui também, ó, onde eu fiz o delineado. Aí deixa bem uniformezinho, tá vendo, ó? Vou puxando pra baixo. Se você quiser, você pode usar a buchinha, eu vou mostrar como. Eu gosto de usar esse lado da buchinha e vou fazendo assim, ó. Dando batidinhas até ficar uniforme, tá vendo, ó? Acabei fechando o olho porque eu peguei. É pessoa besta é assim mesmo. Ai, meu Deus, acabei pegando um olho, fechando o olho bem na hora que eu tava dando as batidinhas. Tá vendo, ó, como que ficou o branco? Então, eu venho do outro lado, faço a mesma coisa, esfumo, 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 esfumo. A mesma coisa. Eu gosto de passar, como eu falei, né? Aqui, porque dá aquela delimitadinha básica no delineado. Eu acho que eu passo um pouquinho menos nesse lado aqui do que no outro. Então, eu venho, pego mais um pouquinho do meu corretivo e venho passando mais um pouco, tá? Não tem problema. Bom, aí, eu pego aqui e vou dando batidinhas, tá? Esfumando, esfumando, esfumando. Batidinhas, batidinhas, batidinhas. Até esconder. Eu olho bem pra cima, pra não borrar o que eu já fiz do olho, tá? Ou enfiar, que nem eu fiz nesse outro. Então, eu vou fazendo assim, ó. Tá vendo, ó? Ele já escondeu, né? Continua batendo, caso você vê que precisa. Você continua batendo, tá? E aí, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Você já não tem mais aquele escuro que tinha no olho antes. Nisso, eu vou vir com a minha base. Como eu já passei o primer, eu vou preparar minha base agora. Nesse exato momento, eu estou sem uma base que combine com o meu rosto, tá? Então, eu faço mistura de duas bases, que é essa base aqui, que ela é da cor da pele da minha filha, que é um pouquinho mais escura do que a minha. Então, eu venho, coloco um pouquinho dela, como vocês podem ver na minha paletinha, né? De maquiagem, porque eu não tenho a paleta, a outra paleta de alumínio, tá? Eu tenho que comprar ela. E venho com a minha outra base, que é da Mari Maria, que é a Cover Up, tá? Que ela é um pouquinho mais clara, por incrível que pareça, mas ela ficou um pouquinho mais clara na minha pele. Coloco só um pouquinho dela, tá vendo? Ó, como vocês podem ver, eu ponho só um pouquinho dela, não ponho muito.
eu pego um pincel e vou agora fazer a misturinha dessa base, tá? Pra que ela fique uniforme no meu rosto. Então, agora que ela ficou, eu venho aqui e passo no meu rosto, tá vendo, ó? Passar um pouquinho pra vocês verem. Nisso, eu venho com a minha esponjinha e começo a passar no rosto. Às vezes, você pode olhar e falar assim, não, mas ficou mais claro, tal. Não, não ficou, gente. É que a luz aqui parece que ficou mais clara, mas não ficou. Ela fica uniforme mesmo, tá bom? Do meu rosto, tá vendo, ó? Aí, eu venho subindo com a esponja, você dá batidinhas, não esfrega, porque quando você faz assim, você tira o coisa e sempre umedece sua buchinha. Aqui ela já tá umedecida, tá? Então, quando você faz assim, ó, você tira metade da base. Então, sempre batidinhas, você sempre vai ter que dar batidinhas, tá? E vai subindo conforme no rosto, tá? Ó, tá vendo, ó, a diferença daqui pra cá, como que já tá, ó? E tá bem uniforme, como vocês podem ver, tá vendo? Então, sempre leva. Aqui, eu gosto de passar um pouquinho, tá? No olho. Tem pessoas que não passa, que fala que não é bom passar, tal. Mas, como eu falei, eu faço do jeito que eu costumo fazer e eu prefiro, tá? Mas assim, se você não quiser passar, deixar só o corretivo, vai de você, tá bom? Então, eu passo. E aqui, como você pode ver... Opa, caiu o fone. Aqui, como... Deixa eu arrumar aqui. Problemas técnicos. Como vocês podem ver, tá vendo, ó? Já ficou uniforme. E aí, eu vou subindo. Então, eu venho com o meu pincel novamente, passo na parte do rosto, tá bom? Ó, novamente. E venho com a minha esponjinha. Tá vendo? Sempre joga pro pescoço, tá? Uma dica bem grande, passa... Eu costumo passar até aqui, tá? Então, você sempre joga pro pescoço, pra ele ficar uniforme, essa base com o seu pescoço. Como pode ver, ó, tá igualado com o meu pescoço, tá? Com o meu colo. Então, tem que ficar uniforme a base com o seu pescoço, porque senão vai ficar muito branco e aqui vai ficar estranho, tá? Então, sempre faça esse tipo, sempre joga aqui pra baixo, dá batidinhas, tá? Não esfrega, sempre batidinhas, tá? Pra ficar uniforme com o pescoço. Aqui eu vou pegar um pouquinho, como eu falei, eu gosto de passar aqui embaixo, tá? Mas aí de cada um, quem não quiser passar, não passe, tá? Mas é assim que eu faço a minha maquiagem, tá? Então, vocês pediram pra mim mostrar o jeito que eu faço, eu vim mostrar o jeito que eu faço a minha maquiagem, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, já tá tudo uniforme. Agora, eu venho pra cima, que é aqui e a parte da testa. Sim, gente, eu sou textuda, tá? Então, não reclamem aqui, por favor. Eu passo na testa, eu acho que eu passei 1 quilo de base na testa. Não, gente, mas calma, isso aqui vai sumir, tá? Eu passo até essa parte aqui, tá vendo, ó? Como vocês podem ver, eu venho até essas minhas entradinhas. Sim, gente, eu tenho entrada, tá? E quem não tiver entrada, parabéns. Mas eu tenho, então, se vocês nunca viram mulher com entrada, parabéns, vocês estão vendo porque eu tenho, tá? E não me enchem o saco pelas minhas entradas, tá bom? Então, vou batendo, 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 até uniformizar isso aqui, tá? Aí, eu desço um pouquinho de volta, tá vendo? Pra deixar bem uniformezinho. E assim está terminada a base no meu rosto. Tá vendo? Como vocês podem ver, ficou uniforme. Aí vocês vão falar, tá, mas aqui ficou vermelho e tal, e como é que faz pra tirar? Calma que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Não se desesperem. Tá vendo? Pronto. Aí, ó. Não se desesperem, não fiquem desesperadas, falando assim, pô, errei tudo.
Não, você não errou, calma. É assim mesmo que acontece, tá bom? Então, agora que você já passou a base, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o meu contorno, tá bom? No rosto. Ah, mas eu não quero fazer contorno. Então, não faça contorno, tá bom? Essa é uma base, isso aqui já tá ótimo. Pro dia a dia, você só passa um pozinho e tá legal, e um batom. E o lápis de olho. Eu gosto de fazer contorno. Aqui eu gosto de usar o meu pó translúcido, tá vendo, ó? Que é o pozinho branco. Eu venho aqui, eu abro ele. Cuidado, tá, gente? Pra que ele não caia, porque parece uma maisena. E corre risco, eu sempre derrubo ele, tá? Então, eu venho aqui. Perdi minha esponja. Incrível. Já volto. Voltei. Pega a esponjinha. Eu venho aqui com... Passo um pouquinho aqui, ó. Embaixo dos olhos, tá vendo? Porque a gente soa bastante. Passo ela aqui. Passo aqui, que é onde mais a gente soa. E aqui, ó. Eu gosto de passar aqui também, porque eu sou bastante aqui, tá? Mas, cada um passa de um jeito, tá? É que eu sou bastante, então eu gosto de passar ali. E nisso, eu venho com o meu pó banana, tá? Que eu gosto bastante dele. Então, eu venho com o meu pó banana, pego o meu pincelzinho, tá? Faço assim, tiro um pouquinho do excesso dele e vou varrendo pra fora, tá? Então, aqui eu pego, vou varrendo, tá vendo? Varrendo pra fora, pra não ficar com muito excesso de pó. Tá vendo, ó? Tiro todo o pó que tinha, passo em cima. Tá vendo, ó? E selo aquela base que nós havíamos passado, tá? E vai ficar assim depois que você selar a base. Tá? Aqui no cantinho eu vou ensinar pra vocês como que eu faço, tá? Eu pego a minha... Deixa eu ver se é essa daqui... Não, paleta errada, peraí. Que eu pego a minha outra paleta. Eu gosto de pegar essa paleta aqui, né? Eu gosto de usar esse branquinho aqui, ó, da minha paleta. Então, eu venho com o meu pincelzinho. Aquele pincel, sabe, que a gente usou no começo, lá no comecinho que eu falei pra vocês que eu gosto de usar ele? Então, eu pego esse pincel, venho aqui, coiso um pouquinho e passo aqui, ó, no cantinho, tá vendo, ó? E faço assim, ó, zigue-zague, zigue-zague. E vai ficar assim, ó. Venho, passo aqui no cantinho, tá vendo, ó? Pra dar uma iluminação nesse cantinho aqui do olho, tá? Então, ele vai ficar com essa iluminaçãozinha. E aqui, eu vou vir pra vocês com o meu... Ai. E problemas técnicos de novo. Aqui, eu vou vir com o meu lápis branco, tá? E eu vou passar aqui na marca d'água, tá? Então, você vai dar uma puxadinha aqui, vai vir com o lápis e vai fazer assim, ó. Tá vendo? Sempre na marca d'água, tá? O lápis é passado na marca d'água. Então, aqui, ó. E passo ele assim, ó. Tá vendo? Venho na marca, puxo bem ele pra baixo. E passo na marca d'água. E vai ficar assim, tá? Eu gosto... Ultimamente, eu ando passando muito lápis branco, tá? Mas você pode fazer isso com preto também, que eu não tenho preto, então me acostumei a passar com branco, tá? Aqui embaixo do meu olho, eu gosto de passar um marronzinho, mas vai de cada um, tá? Tem pessoas que gostam de passar e tem pessoas que não gostam. Agora, eu vou pegar um outro pincel, que é esse pincelzinho aqui, ó, tá vendo, ó? Ele é até de cereinha, eu gosto dele. Então, aqui eu vou pegar um marronzinho e vou passar bem aqui, ó, no cantinho
esfumando pra fora, tá vendo, ó? Dando aquela esfumadinha pro lado de fora. Sempre pro lado de fora, tá vendo, ó? E aqui, a mesma coisa. Como se tivesse só aquela esfumadinha, bem de leve, tá? Não precisa nada grosseiro, bem de leve. Então, você vai dar aquela esfumadinha no olho, tá vendo? E ele vai ficar assim. Agora, você vem com o seu rímel. Eu não vou ensinar vocês agora a colocarem cílios, tá bom? Primeiro, porque eu não tenho, acabou meus cílios. E então, eu vou estar ensinando vocês. Eu gosto de usar esse da Playboy, tá bom? Eu tô divulgando marca, nem precisa, né? Eles nem me patrocinam. Mas caso queiram, eu estou aceitando, tá? Maquiagens. Então, aqui eu gosto de passar, ó. Eu passo bem assim. Só que eu vou mostrar duas técnicas como que você pode fazer pra passar o rímel, tá? Essa é a minha primeira, que eu gosto de passar ele assim. Tá vendo, ó? Depois eu venho, que ele tem dois, um pra dar volume e outro pra alongar. E venho aqui, ó, e passo ele assim, ó. Tá vendo, ó? E sempre pego da raiz, puxando pra cima, tá vendo, ó? Sempre eu faço assim. E o outro jeito, ele é assim, ó. Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Eu achei essa técnica muito boa, muito legal, porque parece que ele realça mais o seu olhar e levanta mais os seus cílios. Então, você faz assim, e aí você vem fazendo assim, ó. E passa, passa, como se o mundo fosse acabar, tá? Então, passa. Tá vendo? Olha a diferença desses cílios pra esses cílios, tá vendo, ó? Tem diferença já de um cílios pro outro. Então, eu gosto dessas duas técnicas pra se passar a máscara de cílios, tá bom? Então, aqui eu venho, passo, tá vendo, ó? Você percebe que aqui, ó a diferença, parece que levantou mais esse olhar e esse tá caído. Ah, mas e como é que você vai fazer? Tá, gente, pra levantar esse daqui, eu faço a mesma coisa, ó. Eu venho, faço assim, assim, como se o mundo não fosse acabar. E volto a passar a máscara de cílios. E pronto. Ficou assim. E embaixo eu também gosto de passar. Então, eu venho com o que alonga e faço a mesma coisa. Cuidado pra não mexer, não tocar na raiz dos cílios, tá bom? E venho, eu olho pra cima e vou passando, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo como já tá ficando escurinho, ó? Se você quiser passar o que dá volume, não tem problema, pode passar também, ó. E ele vai ficar assim, ó. Ó a diferença desse olho pra esse olho. Tá vendo? E a mesma coisa, ó. Eu não sei porque que eu faço isso com os lábios, mas tá valendo, vai. E venho aqui. Mesma coisa. E aí, eu volto com outro, que dá volume, e faço a mesma coisa, tá? Então, aqui, a gente já está encerrado. Caso vocês queiram passar blush, como eu falei, eu não gosto de passar blush,
mas tem quem goste. Então, eu vou estar ensinando vocês. Eu gosto de passar um blush um pouquinho parecido com o contorno, tá? Então, sempre subindo, tá? O blush, você sempre pega subindo ele, pra ele dar uma realçada nas suas bochechas, tá bom? Assim. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Diferença. Ele já deu uma realçada, tá? E aqui eu venho com o batom. Deixa eu ver. Vou passar um gloss, mas eu vou passar esse batomzinho aqui mesmo. Porque eu não sei onde tá o outro, tá? E não reclamem, tá? Então, eu agradeço. Então, eu venho aqui com esse batom. E vou passando, tá vendo? Eu faço primeiro a marcação da minha boca, tá vendo? Primeiro eu vou pegando o desenho da minha boca. E depois eu vou preencher a parte de dentro. Então, primeiro eu venho no desenho. E agora, sim, eu preencho o lado de dentro. E finalizamos essa maquiagem. Ficou assim, ó. Meu cabelo tá todo pro alto. Não reparem nele. Tá bom? Então, fica toda a marcação da coisa. Mas ficou assim essa maquiagem. Tá? Então, se vocês gostarem, curtiram essa maquiagem, é uma maquiagem simples, mais pro dia a dia. O batom vocês podem trocar, tá? Vocês podem usar, como a nossa sombra está clara, o nosso olhar ele está claro, então você pode usar um batom vermelho, um batom amora, um batom um pouquinho mais escuro do que esse rosinha que eu passei, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, clica, compartilha, curte bastante, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal para poder cada dia mais eu trazer mais vídeos e o YouTube poder estar divulgando aí os vídeos, tá bom? Eu espero vocês e até a próxima. Beijão!